muitos também chamam isso de raciocínio lógico. Então, a análise combinatória pega muito essa parte. Né? Para você que provavelmente pensa no futuro prestar concurso, então é ótimo. Então, vamos aqui. Então, vamos para a parte de análise combinatória. Então, a análise combinatória é a parte da matemática que estuda os agrupamentos de elementos sem precisar enumerá-los. Então, a origem desse estudo está ligada aos jogos de azar, tais como lançamento de dados, jogo de cartas e etc. Então, atualmente, a estimativa de acertos em jogos populares como loteria esportiva, loto, loteria federal, e além de utilizações mais específicas como confecção de horários, planos de produção e números de placas de automóveis, também posso dizer números de telefones celulares, né? Número de chips e outras coisas. Até senhas bancárias. Aí, a princípio, a gente só vai mencionar isso aqui para depois a gente entrar no estudo, porque a gente vai precisar para futuras coisas, como cálculos de combinações, tá? Fatorial, né? Nesse caso, chama-se N fatorial, ou N, né? Melhor dizendo, N exclamação, ou fatorial, o número N tal que, né? N de 0 é igual a 1, né? Para o N de 1, né? 1 exclamação vai ser igual a 1. Para o N de 2 vai ser 2 vezes 1, que é 2. Para o N de 3, ou seja, fatorial de 3 vai ser 1, vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Fatorial do 4, ou seja, 4, exclamação, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. E para o fatorial de 5, ou 5 fatorial, como alguns chamam, né? Vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, para generalizar, sempre o N vai ser o N vezes N menos 1, vezes N menos 2, N menos 3, até chegar em 1. Sendo o N pertencente ao conjunto dos números naturais. Então, obrigatoriamente, esse N, né? Por exemplo, 7 fatorial, né? 7 exclamação. Esse daqui tem que obrigatoriamente pertencer ao conjunto dos números naturais. Então, aqui seria 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? Então, são todos números naturais. E isso aqui ele é uma operação, ou seja, ele vai dar um resultado aqui. Né? Se eu não estou enganado, aqui dá 720, se eu não me engano. Não, 720. Não, é o 6 fatorial. Fatorial do 6 que dá 720, tá? Então, contar, né, é uma atividade comum do nosso cotidiano. Então, desde cedo, por diversas razões, saber quantos números de telefone diferentes podem ser instalados em uma cidade. Isso é bom para organização. Né? Vocês lembram quando, na época, o pessoal inventaram de adicionar o 9º dígito, né? Porque já não estavam tendo números de telefone suficientes para a população brasileira. Né? Quantas combinações de roupa podemos formar, né? Com certa quantidade de peças. E por aí vai. Né? O processo se torna tão automático que muitas vezes não usamos nenhuma estratégia para contagens longas e demoradas. Então, esses processos, né, e formas de contagem podem ser facilitados com a matemática. Agora nós vamos entrar no que seria o assunto da aula de hoje, gente, que seria o PFC. É o princípio fundamental da contagem, né, também chamado de princípio multiplicativo.
princípio fundamental da contagem, então ele se consiste em uma técnica que esquematiza a resolução de problemas que envolvem situações de contagem sem enumeração. Né? Por exemplo, eu tenho 2 calças e 3 camisas. Né? De quantas maneiras eu posso me vestir usando uma calça e uma camisa, né? Sem precisar vestir elas. Então, o princípio da contagem, ele estuda isso. Então, a sua principal ferramenta, ele é a árvore de probabilidades, que permite sintetizar o problema e assim chegar à sua solução. Então, o PFC é o elemento fundamental do processamento combinatório, pois é a partir dele que todas as construções cognitivas, né, posteriores se constituirão para o sujeito. Ou seja, permutações, arranjos e combinações que a gente vai estudar posteriormente. Então, vamos acompanhar esse raciocínio aqui. Quantas refeições diferentes podemos escolher, tendo cada uma entrada, um prato principal e uma sobremesa? Pronto, tá aqui as coisas, né? Ó. Entrada, sopa, camarão ao alho e óleo. Prato principal, arroz ao forno, bife acebolado, lasanha. Sobremesa, frutas ou pudim. Né? Então, dentre esses pratos aqui, eu vou combiná-los para formar, vamos dizer assim, uma refeição. Aí vamos tentar explicar o seguinte. De entrada, né? Entrada, prato principal, sobremesa e a refeição. Então, na entrada, o que acontece? Na entrada eu vou ter sopa, né? Aí a outra combinação, qual seria o prato principal? Seria arroz e a sobremesa seria fruta. Então a refeição seria, então, sopa. Então a refeição constituiria-se de sopa, arroz ao forno e fruta. Agora, pega na mesma sopa, né? E o mesmo prato principal. Então, com arroz ao forno, eu também poderia ter como sobremesa o pudim. Então, aí o que acontece? Então, agora eu teria sopa, arroz ao forno ou pudim. Então, essa seria já uma outra opção. Ok? Vocês estão mais ou menos aí compreendendo como é que seria isso? Sim. Pronto, beleza. Então, a gente já pode dar um passo a mais. Quer ver? Vamos lá. Agora, ainda pegando a sopa. Né? A sopa como entrada. Eu tenho a opção de escolher como prato principal bife acebolado. Do bife acebolado, eu tenho a opção de escolher como sobremesa a fruta, né? Então teríamos sopa, bife acebolado e fruta. E eu teria aqui como também, então eu teria aqui também bife acebolado, né? Além da sopa. Como sobremesa o pudim, né? Então, na refeição eu tenho, né, sopa, bife acebolado, fruta, sopa, bife acebolado, pudim. Ainda com a sopa tendo entrada, né? Tendo como entrada a sopa. Eu poderia escolher também a lasanha. Então, tendo como sopa, lasanha, fruta, né? E aí eu tenho sopa, lasanha e pudim. Então são outras combinações. Só que com a sopa, né, tendo sopa como entrada, eu já tenho 6 opções de refeição para fazer. Né? Então, com o camarão ao alho e óleo agora, né, camarão como prato de entrada, vão ser a mesma coisa. Ó. Camarão,
arroz, fruta, né? Camarão, arroz, pudim, né? Camarão, bife e fruta. Camarão, bife, pudim, né? Aí nós temos depois camarão, lasanha e fruta de sobremesa e camarão, lasanha, né? E pudim. Então, contando aqui, nós temos quantas opções, na verdade? Quantas opções de refeição diferentes aí nós temos? Se eu contar aqui, né? Pronto, a Eloá já respondeu. Então são 12 no total, né? Contando aqui, né? Tenho 6 tendo como entrada a sopa e 6 tendo como entrada o camarão ao alho e óleo. Então percebe que aqui nós temos 12. Eu poderia fazer isso apenas pegando só o quê? Né? Só multiplicando as possibilidades, ó. Duas possibilidades com a entrada, 3 possibilidades com o prato principal e 2 possibilidades com a sobremesa. Então, eu poderia estar fazendo isso apenas multiplicando todas as possibilidades. Né? Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, então, são 12 opções, são 12 refeições diferentes que podem ser feitas nesse mesmo restaurante. Então, percebe que o princípio fundamental da contagem, você basicamente vai multiplicar todas as possibilidades. Pronto, por exemplo, uma moeda é lançada 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara ou coroa? Né? Aí vamos lá. Primeiro vamos indicar o C, o resultado cara, e o K vai ser coroa. Então C é cara e cara. Não, C é cara e K é coroa. Então o resultado procurado seria isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? Porque eu sempre vou ter duas possibilidades, ó. No primeiro lançamento eu vou ter cara ou coroa. No segundo lançamento eu também vou ter a mesma possibilidade, cara ou coroa, né? A moeda é a mesma. Então na terceira eu também vou ter a mesma possibilidade sendo cara ou coroa. Então eu teria 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Agora a gente vai, só para vocês verificarem no diagrama de árvore que a gente tem, que é esse. Então, no primeiro, aqui seria o primeiro lançamento, né, ó, cara, e no outro coroa. Aqui seria o segundo lançamento e aqui o terceiro lançamento. Então, juntando tudo, eu teria aqui, ó, né, cara, cara e cara, cara, cara e coroa, cara, coroa e cara, né, a sequência, coroa, cara, coroa, coroa, né? Aí aqui sendo que o primeiro deu coroa, né? Coroa, cara e cara. Coroa, cara, coroa. Coroa, coroa, cara. E coroa, coroa, coroa. Então, ao todo, temos aqui 8. Então, vão ser 8, né, sequências possíveis.
Pronto, aqui vamos pensar nesse pequeno problema. A lanchonete de uma escola oferece em seu cardápio 8 tipos de sanduíche, 4 tipos de refrigerante e 5 sabores de sorvete. Renata quer escolher um sanduíche, um refrigerante e um sorvete. Quantas opções ela tem para pedir um lanche? Lembrando que o lanche ele tem um sanduíche, um refrigerante e um sorvete. Aí me digam vocês, quantas opções ela tem para pedir o lanche dela? Vocês podem responder no microfone ou colocar no chat, tá? Para ver se vocês estão entendendo direitinho como é que funciona a análise combinatória. Pronto, a Eloá perguntou se é 28. Então, como é que nós vamos fazer? Bom, como eu havia explicado, né, no princípio da contagem, a gente vai multiplicar as possibilidades. Então, vamos pensar. Sanduíche. São 8 tipos de sanduíche. Refrigerante. São 4. E sorvete são 5 sabores. Então, eu acho que dá mais do que 28. Então, no total de opções, eu pegaria e multiplicaria 8 vezes 4, né? 8 vezes 4, que já dá 32, e 32 vezes 5. Então ela vai ter aí 160 opções diferentes para pedir um lanche. Por exemplo, né? Vamos imaginar. Ela pede, tem um hambúrguer, eu sei que tem um hambúrguer normal, né? Não sei como é que funciona por aí, né? Nesses barracas de sanduíche, né? Nessas hamburguerias da vida. Mas tem, por exemplo, o cheeseburger, né? Aí um cheeseburger mais um refrigerante que começa com C, né? Que eu não posso dizer o nome. E mais um sorvete, sei lá. Pronto. E mais um sorvete sabor napolitano. É uma opção. Se eu pegar, por exemplo, o cheeseburger, né? Com um, com um guaraná, né? Com refrigerante de guaraná, né? Com refrigerante de guaraná e o sorvete napolitano já é outra opção diferente. Então, qualquer coisa que muda já constitui uma opção diferente. Então, dentre essas combinações todas, né? Então, eu tenho realmente, melhor dizendo, a Renata tem 160 opções. Ok? Então, basicamente é raciocínio lógico. Né? O Danilo já tinha colocado aqui 160, né? Logo depois. Pronto, beleza. É isso mesmo. Que é só multiplicar todas as possibilidades, né? Isso no nosso princípio da contagem. Até o momento, alguma dúvida? Então, pronto, então vamos aproveitar esse silêncio.
Pronto, então vamos a uma outra aqui, que eu sei que essa vai ser mais simples. Mauro é um profissional muito exigente com sua aparência. Ele não gosta de repetir o traje que usa para o trabalho e por isso ficou a pensar: será que consigo não repetir um traje composto de um terno, camisa e sapato durante um mês de trabalho? Se Mauro possui 3 ternos, 6 camisas e 2 pares de sapato, será que ele consegue não repetir o seu traje durante um mês? Ou durante um mês? Me respondam vocês. Mauro tem 3 ternos, 6 camisas e 2 pares de sapato. Será que ele vai conseguir passar um mês sem repetir traje? O Danilo aqui já respondeu, né? Então ele vai conseguir, né? Ele tem 36 opções. O Antônio Luar também já confirmou que são 36, né? É porque ele tem 36 opções de vestir o terno, né? E o mês só tem 30 dias, ele não quer repetir o terno Pronto. todo dia, tá ligado? Beleza. Pronto, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Então vamos lá. 3 tipos de terno, 6 tipos de camisa, 2 pares de sapato. Então, se eu multiplicar, realmente vão dar as 36 opções, né? O mês só tem 30 dias, verdade. Então, o mês só tem 30 dias, então ele realmente vai conseguir. Pronto, agora vamos aqui mais uma. Também envolvendo um pouco de raciocínio. Um edifício tem 3 portas. De quantas maneiras uma pessoa poderá entrar no prédio, né? Entrar e sair por uma porta diferente da que ele usou para entrar? Vixe, né? Pronto, aqui dá um tempo para vocês pensarem. Um edifício tem 3 portas. De quantas maneiras uma pessoa poderá entrar e sair por uma porta diferente da qual usou para entrar? Né? Só para quem não entendeu, a porta que ele usou para entrar, ele não pode usar para sair. O Danilo colocou 9. Pronto, vamos logo confirmar se é 9, né? Bom, primeiro vamos pensar o seguinte. A quantidade de portas que ele tem para entrar, né? Vamos pensar. Eu vou entrar nesse prédio, né? Então então se ele tem 3 portas, então eu posso entrar pelas 3 portas. Porém, aí eu
peguei, entrei. Agora eu vou sair. Porém, se eu sair, eu tenho que usar uma porta diferente da que eu usei para entrar. Então, aquela porta que eu usei para entrar, eu já não posso usar para sair. Então, a quantidade de portas que eu tenho para sair só são duas. Então, se eu multiplicar as possibilidades, só são 6, tá? Por isso que eu disse que no princípio fundamental da contagem, com análise combinatória, envolve um pouco da parte de raciocínio lógico. Pronto, a Laura tinha colocado 6 aqui, né? Bem antes de eu responder. Viu? Então é isso. Portas para entrar. 3, né? Que entrou. A porta que ele usou para entrar, né? Vamos dizer até. Ele já não podia usar para sair, então portas para sair só eram duas. Então o total de possibilidades que eu vou ter são 6. Aí vamos aqui uma outra, né? Essa aqui eu vou tentar responder rápido. Então, quantos números de telefone diferentes, terminados em 0, podem ser instalados em uma cidade com prefixo 3887? Né? Temos aqui o telefone, né? Bem novinho. E os prefixos, né? Isso aqui é o prefixo de uma cidade. Né? Ó. Esse daqui é o prefixo de uma cidade. 3887, né? E a terminação dele, que é 0. Então, vamos pensar assim, que agora a gente vai trabalhar mais com o número mesmo. Então, nesse caso, eu teria esse daqui, ó, né? 3887, 1430, né? Então, aqui eu já teria 143, ó, nessa parte, ó. Ou eu poderia ter 432, ou poderia 155, né? Terminando em 0. Eu poderia ter aqui 555, 0. Ou seja, são várias possibilidades. Então, vamos resolver aqui. Aqui nós temos o 3887, que ele é o prefixo da cidade. Então, ele não muda, ele é fixo. Então, aí nós temos o 0, que é a terminação, que obrigatoriamente tem que ser 0, porque o problema me impôs isso, né? Então, ele disse que tem que ser terminado em 0. E aí nós temos o espaço para os 3 números. Então, aqui na primeira, eu vou ter quantas opções de algarismo ou opção de dígitos, né? Aí me respondam, eu teria quantas opções de dígito ali? Quantas opções diferentes eu poderia colocar? Já me deu, foi logo, o resultado todo, né? 1134. Não, 1344. Calma, vamos ter calma. Primeiro, naquele primeiro número, o que acontece? Nesse primeiro aqui, nessa primeira opção, eu vou ter 10 algarismos, ou 10 dígitos. Quais são eles? De 0 até 9. Ou seja, eu teria que colocar 0, 1, né, 2, 3 e por aí vai. Na segunda opção, também são 10. Quais são esses 10? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
No terceiro, também são 10 opções, porque nós estamos falando de algarismos, né? Algarismo é o símbolo numérico, ou seja, aqui nós temos um algarismo, aqui outro algarismo e aqui outro algarismo, que são utilizados para formar um número. Por exemplo, nesse número aqui, 1344, então eu tenho esse algarismo aqui, que é 1, o algarismo 3, e o algarismo 4, e outro algarismo 4. Ou também podemos chamar de dígitos, né? Que fica mais fácil. Então, nessa primeira opção, eu posso utilizar 10 dígitos, aqui 10 dígitos, e aqui também 10 dígitos. Então, assim, eu poderia fazer o quê? Pelo princípio fundamental da contagem, então eu teria 10 vezes 10 vezes 10. Então, números de telefone terminados em 0 com prefixo 3887, então eu teria 1000 números distintos, tá? 1000 números diferentes. Já está resolvido, né? Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos de 1 a significativo, né? De 1 a 9. Ó, quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos de 1 a 9? Então, na primeira opção, eu posso usar 9, que é de 1 a 9, né? Na segunda opção, 9, e na terceira opção, 9. Então, aqui eu já teria 9 vezes 9 vezes 9, que dá 729. Agora, se fossem algarismos distintos, né, como é que seria? Eu vou já explicar. Seria assim, 9 vezes 8 vezes 7. Por quê? Porque esses são distintos, vamos pensar, nesse espaço aqui eu poderia usar 9 mesmo. No segundo espaço, eu só poderia usar 8, porque um já foi usado aqui. Então eu não posso repetir. Na terceira opção, aqui no terceiro local, eu só posso usar 7, porque 2 já foram para cá. Ok? Então funciona assim: 9 vezes 8 vezes 7, porque não pode haver repetições. Aí vamos lá, um outro exemplo. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar no sistema de numeração decimal? Primeiro, números de 4 algarismos distintos, ou seja, um algarismo diferente do outro. Por exemplo, 1, 2, né, 1234. São números diferentes. O que não pode acontecer, por exemplo, é 1233. Não pode, porque tem uns 3 aqui que são, tem 2 3 que são iguais. Então, na resolução, os algarismos que a gente vai usar são esses aí, de 0 até 9. Então, eu tenho aqui, ó, os 4 espaços para os algarismos, tá? Na primeira opção, eu só vou usar 9. E aí você pode pensar, mas professor, são 10 algarismos se eu contar aqui. Então, como é que fica? Pensa o seguinte, eu vou colocar um número aqui, ó. E eu estou usando o 0. Que número é esse? Que eu botei agora?
Pronto, o número que eu coloquei ali, pessoal, era o 123. Percebe que tem o zero à esquerda, né? Aí, o que o zero à esquerda vale? Nada. Ali, então, no caso, o zero, eu não vou contar ele como sendo número, como sendo algarismo, porque ali o zero não vale nada. Então, seria apenas 123, que me dá um número de 3 dígitos, ou 3 algarismos. Então, na primeira opção aqui, vão os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e esquece o zero. Já que na segunda opção, são 9 também. Ué, não é 10 não? Aqui eu poderia colocar o zero, não poderia? Poderia. Só que aí tem um detalhe. Eu já usei um número desses 10 aqui na primeira opção. Então só me sobrou 9, incluindo o zero. Por exemplo, vamos supor, eu vou fazer um número aqui. Por exemplo, eu vou pegar aqui o número 2, né? E aqui eu posso usar o zero, então fica um zero bem aqui. Na terceira e na quarta opção, o que acontece? Na primeira opção, como eu usei o 2, eu não posso mais usar. Na segunda opção, como eu usei o zero, também o zero eu não posso mais usar. Então aqui já vão me sobrar o quê? 8 opções. Agora, por exemplo, vamos lá, se eu usasse o 4, né? Vou botar o 4 bem aqui. 4. Não é 9, não, é 4, viu? Então, usei o 4. Aí só me sobraram quantas opções? 7. Então, aí eu multiplico. 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então, entenda, o número não pode começar por zero, né? Então, logo, 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Então, a resposta eu posso utilizar, eu posso ter 4.536 números. Esse outro aqui, né? Ainda falando de coisas. Em uma corrida de 6 carros, quantas são as possibilidades do primeiro, segundo e terceiro lugares? Bom, vamos pensar, né? Primeiro, tem 6 carros, né? Aí vamos lá. O primeiro carro cruzou a linha de chegada em primeiro. Quantos sobraram já? Sobraram 5, né? Para pegar o segundo lugar. Aí o outro carro passou na linha de chegada, pegou o segundo lugar. Quantos sobraram? 4. Então sobraram 4 para pegar o terceiro lugar. Então as opções vão ser 6 vezes 5 vezes 4, que dá 120 possibilidades de termos o primeiro, segundo e terceiro lugar. Viu? Tudo aí é só envolver uma questão, uma partezinha de raciocínio lógico, tá? Aí vamos falar um pouquinho, né, de permutação simples, porque o princípio da contagem vai envolver isso. Então, permutar é o mesmo que trocar. Então, nos problemas de permutação simples, a ideia que fica é de trocar ou embaralhar as posições de todos os elementos. Por exemplo, quantos anagramas existem na palavra azul? E aí tem a explicação. Anagramas são todas as palavras formadas com ou sem sentido pelas letras da palavra dada, embaralhando assim a sua ordem. Então, a maneira mais fácil de construir todas as possibilidades é, mais uma vez, pelo diagramazinho, né, de árvore que a gente tem.
Então percebe que eu tenho aqui a palavra azul, eu poderia ter a palavra, misturar as letras e ter azul mesmo, ou azul, ou azul, né? Então percebe que algumas coisas não fazem sentido. Ou eu poderia ter a palavra zula, ou zual, né? São todas as palavras, aqui tem todas as palavras possíveis da gente formar com as letras da palavra azul. Então é isso que nós chamamos de anagramas. Então, com relação à palavra Brasil, quantos anagramas podemos formar? No total, né? Então, a resolução simples. Brasil, ele tem 6 letras, tá? Então, percebe o seguinte. Então, na primeira parte aqui da letra, eu posso colocar as 6 letras, né? Que é o B, o R, o A, o S, o I e o L. Já na segunda, eu só posso colocar aqui, vocês estão vendo, 5. Né, vamos pensar, eu vou pegar com as letras da palavra Brasil, formar a palavra Brasil. Então, na primeira opção, são 6 letras, aí vamos pensar, eu coloco o B, aí só me sobrou o quê? O R, o A, o S e o IL. Já aqui na segunda opção, eu só posso ter 5, né? Aí vamos lá, eu escolhi e botei o R. Risca o R. Aí eu só tenho agora 4 opções. A, S e L. Aí coloca agora o S. Eu estou colocando isso aqui para ajudar a explicar melhor. Ou melhor dizendo, bota o A, né? Vou formar diferente. Para quê? Bota o A. Então agora só me sobraram o S, o I e o L. Então aqui eu vou ter só 3. Boto o S. Então aqui eu só vou ter 2. O I e o L. E aqui eu só vou ter uma. Ok? Então nos anagramas, normalmente, no total eu vou ter... Lembra daquele negócio da fatorial? Pois é, aqui pode ser aplicado. Então aqui seria o mesmo que 6 fatorial, que dá 720 anagramas. Agora, na letra B, começados por BR nesta ordem. Ou seja, começando por BR e só BR começando. Já aqui na resolução vão ser apenas 4. Porque BR ele é fixo. Então só me sobraria as letras A, S, I e L. Então eu teria fatorial de 4, né, o fatorial do 4, que é 24. Começando por vogal e terminando por consoante. Vai ficar assim, ó. Bom, primeiro, quantas vogais eu tenho na palavra Brasil? Eu tenho 2, tá? Então, no início aqui, eu vou ter 2. Ou seja, ou o A ou I. Ou seja, começando por vogal e terminando em consoante. Terminando aqui, eu tenho quantas consoantes? 4. B, R, S e L. Então, no meio, né? Eu posso usar 4, 3, 2 e 1. 4, 3, 2 e 1, professor. Mas como assim? Porque pensa o seguinte. Se eu uso uma vogal aqui e uma consoante aqui, vão me sobrar 4 letras ainda. Então fica 4, 3, 2 e 1. E multiplicando tudo, vão dar 192, tá? 192
192 anagramas formados com as letras da palavra Brasil, iniciando com a vogal e terminando com a consoante. Agora na D, com as letras BR juntas, nesta ordem. Bom, na resolução a gente vai ver que as letras BR juntas, então significa que elas se formarão uma única letra. Eu vou considerar BR como sendo uma letra só. Então, ao invés, por exemplo, de Brasil ter 6 letras, vão ser só 5. BR vai se juntar e fazer uma coisa só. Então, BR, Azil, né? BR, Azil. Então, logo o anagrama será composto por 5 letras, portanto, fatorial de 5, ou 5 fatorial, que vai dar ao todo de 120. Por que que dá 120? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que se eu somar, que se eu multiplicar, perdão, vai dar 120. Agora, com as letras BR em qualquer ordem. Com as letras BR em qualquer ordem, eu vou ter o quê? Ou vai ser BR ou vai ser RB. Então, eu vou ter duas possibilidades aí, né? Em qualquer ordem, temos então o fatorial de 5, né? Vezes 2. Por quê? Porque ainda continua valendo isso aqui, ó. BR Azil. Né? As letras que formam a palavra Brasil. Só que aqui, como eu acrescentei mais uma coisa, ou seja, juntas em qualquer ordem, então eu teria BR ou RB. Então, em qualquer ordem, vamos ter o fatorial de 5, que era o que formava aqui, né? O BR Azil, e mais outra, né? Que é o RB, né? R Brasil. Então, fatorial de 5 vezes 2, que dá 240. Ok, pessoal? Sim. Okay. Pronto, aí como é que vamos fazer aqui, né? Aí eu já finalizei aqui a apresentação, né? Esse seria o conteúdo da aula de hoje. Com as aulas, né? Agora eu vou pegar esse material também e colocar lá no grupo, para vocês darem uma olhada, conferir. E neste material também vai estar a nossa atividade, tá? Os exercícios. Que eu vou deixar aqui. Né? Por exemplo, aqui nessa primeira questão, existem 3 linhas de ônibus ligando a cidade A à cidade B, 4 outras ligando a cidade B à cidade C, né? Uma pessoa deseja viajar de A a C, passando por B. De quantos modos diferentes a pessoa pode fazer essa viagem? Né? Ou então, a segunda questão, a placa de um automóvel é formada por 3 letras seguidas por um número de 4 algarismos. Com as letras A, R e U e os algarismos ímpares. Quantas placas diferentes podem ser construídas de modo que o número não tenha algum algarismo repetido? Né? E a terceira. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Né? E isso aqui eu vou deixar para outra aula, tá? Então vai ser só essas 3 questões que vocês vão ter para fazer. Tá? Aí logo eu coloco lá no grupo tanto o slide da aula como
também esses exercícios. Que aí que é para vocês fazerem e já me repassarem no grupo amanhã. Deixa eu ver, amanhã o horário. Normalmente antes da gente iniciar a aula, né? Então amanhã é terça-feira, então normalmente vocês vão me entregar até as 2h30, tá? Ok? Então o conteúdo da aula é isso, né? Agradecendo aí a atenção e a participação de vocês, né? Desejando aí uma ótima tarde, né? Uma excelente noite. E até amanhã, até a próxima aula, gente. Viu? Tchau. Até mais.